Bom dia, gente. Hoje nós nos encontramos novamente para fazer uma revisão do verbo to be, conteúdo da prova, não é isso? E eu queria só relembrar essa formação básica: I am, you are, he, she, it is, we are, you are e they are, certo, gente? Esse é o único momento do primeiro ano que a gente vai relembrar isso aqui. A partir de agora, a gente vai estudar outras características do verbo to be e outras formações. Mas vamos lembrar aqui que o verbo to be, ele é traduzido para ser ou estar. Vai depender do contexto em que ele se encontra. Na frase ou na comunicação oral, no texto, não é isso? Então, essa primeira fase vocês sabem. Bom, detalhe, a gente aprende que o it é utilizado para animais e objetos. Bom, com relação aos animais, hoje existe uma regra que difere muito, que ela diz o seguinte: se eu sei de quem é o animal, eu não posso, não é que eu não posso, eu não preciso usar o it, certo? Se eu estou falando de um determinado animal que eu sei de quem é o dono, eu posso me referir a ele por he ou she. O it fica vago, fica só para aquilo que eu não conheço. Passa um gato na rua, eu não sei quem é o seu dono, então it's a cat. É um gato. Mas se passa um gato que eu sei de quem é, por exemplo, do meu vizinho, eu posso dizer he's a cat. Ou se for uma gata, she's a cat. Então aqui não obrigatoriamente para animais, certo? Outra coisa, a gente tem que relembrar que quando a gente fala de verbo, não só o verbo to be, mas todos os verbos, na sua conjugação, vai ter a forma interrogativa, afirmativa e negativa. E elas são muito importantes de você estudar. Veja bem, se eu coloco assim: eu sou professora, I'm a teacher, certo? Eu sou professora. Essa frase ela está na afirmativa. Mas se eu pegar essa frase e levar para a interrogativa, eu tenho que tomar muito cuidado com a colocação do verbo to be. Ó, o verbo, ele sempre vai para frente da frase. Am I a teacher? Aí. Outra coisa, não adianta você saber a colocação correta do verbo se você chegar bem aqui e não interrogar. A interrogação, ela é obrigatória, você não pode esquecer. Então, no momento que você faz isso, você tem uma frase interrogativa. E da mesma forma, a gente vai ter a negativa, ó. I am not a teacher. Eu não sou professora. Aqui no caso, basta você colocar o not. É bom relembrar que a formação de is pode ser colocada isn't ou is not. Are pode ser are not ou aren't, que é a forma abreviada, não é isso? Só que no caso do am, não existe essa forma abreviada. Ele tem que ser colocado juntamente com o not. Não tem uma forma contracta. Aí vocês têm que relembrar que essa colocação do is not, isn't ou are not e aren't fica a critério de vocês. São vocês que escolhem como é que vocês querem utilizar no dia a dia, na fala, no texto, na linguagem, certo? A única coisa que existe de diferença entre isso é saber que essa forma is not e are not, elas são consideradas da fala formal. Se eu abreviar para isn't ou para aren't, eu estou usando uma linguagem informal. A única diferença é essa. E o que é uma linguagem formal? É aquela linguagem que você mantém com os amigos, com pessoas próximas e pessoas da família, certo? É como se eu pegasse aqui, vamos fazer um exemplo aqui de cada um. Se eu colocasse aqui, she is student. Ela é estudante, certo? Ela é estudante. É uma frase afirmativa.
Para eu levar para interrogativa, ó, is she student? O verbo sempre vai na frente e não esqueçam de interrogar. Interrogativa. Negativa, she is not student, ou simplesmente she isn't. É o que eu estou falando da forma contracta, certo? Ou você coloca is not, ou você coloca isn't. Isso quem vai decidir são vocês. Então, relembrando, o verbo to be tem a terceira pessoa do singular, he, she, it, usa o is, o I você vai usar o am, o restante você usa a formação do are, certo? Isso é quando nós estamos falando do presente, o verbo do presente. Porque se eu estiver falando do passado, do verbo to be no passado, aí eu já não vou mais usar o am, is e are. Eu vou usar, ó, I was, se dá pra ver aí direitinho, dá. I was, you were, ó, he, she, it was, we were, you were, e they were, certo? É o passado do verbo to be, was e were. Lembrando que o was você vai usar na primeira pessoa do singular no I e na terceira pessoa do singular, he, she, it, was, que seria na tradução eu era, eu fui, ele era, ele foi, nós éramos, nós fomos, porque está relacionado com o verbo ser e o verbo estar. E a questão das formas, mantém forma interrogativa, negativa e afirmativa. Mantém a mesma coisa. Olha aqui um exemplo. She was a doctor. Certo? Ela era médica, doutora. Aqui é uma frase afirmativa. Para eu usar a frase interrogativa, basta botar esse was na frente, ó. Was she a doctor? Tá bem aí, ó. Ela foi uma médica? Ela foi uma doutora? Lembrando da interrogação. E na negativa, she was not, ó, was not, ou was not a doctor. Aí fica a critério de vocês, é a mesma coisa. Tanto faz você usar was not como você usar was not, certo? E isso vai ser utilizado também na formação do were, que é o plural, não é isso? Se eu pegar e colocar aqui, ó, eu tô dizendo, eles eram brasileiros. Ó, aqui é afirmativa, né? Se eu for pegar a interrogativa, were they a Brazilian? Interrogando. E se for na negativa, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, ó. They were not, ou weren't a Brazilian. Tá bem aí as duas formações, certo? O presente, am, is, are, e o passado, que é o was e were. Isso é muito importante, vocês não podem deixar de relembrar. E outra coisa, a questão da colocação mesmo. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, you, que também pode ser o plural, né? Vocês, e they, eles ou elas. O básico do básico para vocês saberem do verbo to be. Tirando essa parte, nós vamos para a questão do there be, certo? O there be, vocês estão estudando no presente e no passado. There be no presente ficaria assim, ó. There is ou there are, certo? There is ou there are.
There is significa existe. Há no sentido de ter. Há no sentido de ter no singular. E there are existem. You are no sentido do plural, certo? Se eu vou dizer que existem muitos alunos na sala, muitos alunos, eu vou usar o there are, que está no plural, ó. There are many students in the class. Tá bem aí, ó. There are many students in the class. Existem muitos alunos na sala. Lembrem que no caso do haver, ele vai estar sempre no singular quando ele for no sentido de existir, certo? O existe pode ficar existe no singular, existe no plural. Mas o verbo haver, não, ele há no sentido de existir, ele não tem, por exemplo, uma formação no plural, é só o há. Poderia ficar, ó, há muitos alunos na sala, certo? Agora, se eu quisesse dizer que existe um aluno na sala, aí sim, como vai ser no singular, ficaria, ó. There is one student Vocês viram o que foi que eu fiz? There are many students in the class. Plural, muitos. There is one student in the class. Um aluno na sala. É no singular. Então é muito importante vocês terem essa associação de quando ele está no singular e quando ele vai estar no plural, certo? Lembrando também que quando a gente está trabalhando isso aqui, a gente está falando do presente. Esse there be aqui no sentido de there is e there are estão sendo utilizados no presente, porque eles também têm a sua formação no plural, que ficaria, ó, there was e there were, tá bem aí, ó. Was é existiam ou haviam, no caso havia, que é no singular. E there was existia, aliás, aqui é existia. Existiam ou haviam, certo? Plural. Então there was singular e there were plural. Não esqueçam disso. E o uso é o mesmo. É como se eu pegasse, vem aqui, dando aquele exemplo que eu usei no presente, ó, para muitos. Eu quero dizer que tinham muitos alunos aqui na sala. Então, there were many students in the class. Ou seja, haviam muitos alunos na sala de aula, no plural. Haviam muitos alunos na sala de aula. Se eu fosse usar no singular, ficaria como, ó, there is one student in the class. Tem um aluno na sala de aula. Então, não esqueçam disso que eu estou falando para vocês. Estudem aquela revisão que eu postei no grupo. Ela está bem específica. Ali eu coloquei todos os dados importantes. E preste atenção no que eu estou falando agora. E dê uma boa estudada nos slides, certo? Vamos lá. Verbo to be no presente, ele é formado, só repassando rápido. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are e they are. No passado, I was, you were, he, she e it, ó, was, we were, you were, they were, certo?
Estão relembrados isso aqui, não estão? Reforçando a questão do there. Deixa eu apagar. There to be ou there be, como é conhecido, ele pode estar no presente, que é there is, no singular, there are, no plural. Então, lembrem, aqui é no presente, né? Singular e plural. Se eu pegar e colocar there was, eu estou falando do passado no singular, e there were, passado no plural, certo, gente? Então, se baseiem nisso aí, não esqueçam disso que eu acabei de falar. E outro assunto importante que vai cair na prova, que eu queria reforçar com vocês, é a questão das técnicas de leitura. Como a gente está começando esse processo, esse conteúdo, eu acredito que vocês possam vir a ter muitas dificuldades. Porque é um conteúdo que você trabalha mais a nível de ensino médio. Essas técnicas de leitura têm essa finalidade de te ajudar, te orientar a ler, a entender. Às vezes a gente pensa, como eu já falei em uma aula anterior, às vezes a gente, a gente subestima a nossa capacidade. Aí você se depara com um texto em inglês e nem lê. Ah, mas eu não vou entender, eu não conheço inglês, eu não falo inglês, eu não entendo nada de inglês, então é besteira. Para isso que serve a técnica de leitura, para te dar uma margem, para te mostrar um caminho pelo qual você vai, para tentar entender aquele texto, certo? Quando a gente fala de técnicas de leitura, duas palavras são assim fundamentais, que é o skimming e o scanning, certo? Skimming é uma leitura um pouco mais rápida, certo? É quando você passa o olho num texto e tenta localizar algumas características, como se eu pedisse para vocês agora, eu dou um texto e peço para vocês fazerem um skimming do texto, como eu pedi em algumas atividades. Vocês vão tirar o título, vocês vão tirar o nome do autor, a fonte, porque às vezes lá embaixo não sai se é um livro, se é um fragmento de um livro, se é uma revista, um jornal. Então aquele informativo faz parte da skimming. Nomes de pessoas famosas, Não é porque vai ter um nome lá que obrigatoriamente skimming. Não, skimming é só para pessoas famosas. Para números, datas, nomes de cidades, de países, de estados, de continentes, nomes de montanhas, de lagos, daquilo que é importante. Todo mundo sabe o que é um Everest. Se eu falasse um nome de uma localidade muito simples, que ninguém conhece, não, é um skimming. Mas se eu estiver falando do Everest, dos Montes Apalaches, do Rio Amazonas, que todo mundo conhece, faz parte do skimming, certo? Palavras em negrito, palavras em itálico, palavras que estão entre aspas, cognatos, falsos cognatos, tudo isso faz parte do skimming. É aquela leitura rápida, baseada no conteúdo que você pode destacar. Tipo assim, o que é diferente que está lá no texto, certo? Então, para fazer um skimming, você tem que tirar tudo isso que eu acabei de falar. Já o scanning, ele é voltado para uma leitura, lembra? Scanning, lembra? Scanner. É uma leitura mais, detalhada. Aqui no scanning, o que pesa é a gramática. É você tirar o conteúdo gramatical. É você identificar o que é um pronome, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Como a gente está começando esse processo, eu não posso pegar e simplesmente obrigar vocês a fazerem um scanning perfeito. Claro que não. Mas o que é que vocês podem retirar de um texto no scanning? Os pronomes que, por sinal, a gente acabou de ver junto com o verbo to be. Verbos. Por exemplo, uma dica aqui, Se eu tiver assim, to love. Eu tenho só o love. O love, você sabe que o verbo é relacionado com amor.
Mas aqui ele está conjugado. Como é que eu sei que o verbo no inglês não está conjugado? Ou seja, está no infinitivo? A partícula to. Aqui sim quer dizer amar. Ó, to work, trabalhar, e não conjugado. Então isso é uma dica para o scanning. Palavras terminadas em ly, L-Y, é aquela palavrinha mente, sabe? Se eu botar assim, easily, facilmente, são aquelas palavrinhas que no português tem terrivelmente, cansadamente, emocionalmente, estupidamente. Tudo isso aí que termina em mente, no inglês é o lie, certo? Então são essas as informações que vocês têm que tirar. Skimming, vamos lá. Título, fonte, autor, palavras em negrito, palavras destacadas, aspas, itálico, datas, números. Se tiver um gráfico, esse gráfico faz parte do skimming. A scanning é uma leitura detalhada. Eu vou cobrar de vocês aquelas palavrinhas que vocês conhecem. Palavras que eu sei que, tipo book, boy, house. Palavras básicas mesmo. Então você vai saber identificar se são substantivos ou não. Você tem que saber o que é um pronome pessoal e o que é o verbo. Certo, gente? Eu não vou cobrar mais do que isso. Outra coisa. Todo texto, quando você vai ler numa língua estrangeira, você faz a preview e a deduction. A preview e a deduction. Sabe o que é isso? É quando você vai usar seu conhecimento. Se eu tenho um texto que tem essa palavra bem aqui, nature, nele, bom, a gente sabe que nature é natureza. Se eu tiver palavras relacionadas, então eu vou prever que o texto fala da natureza e vou tirar minha dedução. Eu vou tirar minha própria conclusão. Então, quando você, através das palavras que tem no texto, você imagina do que ele está falando, você está fazendo uma previews, uma previsão. Agora, quando você faz... Agora, a previews você tem que fazer baseada em um conhecimento. Você só pode fazer a previews se você for baseado numa coisa que você já conhece, numa palavra que você tem entendimento. Já a deduction, não. A deduction não precisa de você entender. A deduction simplesmente é uma suposição que você vai fazer com relação ao texto. Certo? E o que é cognato e falso cognato? Bom, cognatos são aquelas palavras que são parecidas desculpa, gente. Aquelas palavras que são parecidas com relação ao português. E falsos cognatos são aquelas que você acha que tem o mesmo significado, mas você vai perceber que ele não tem o mesmo significado do português. Que é uma coisa que a gente vai se aprofundar mais a partir das próximas aulas. Então, minha gente, o conteúdo é esse. A minha revisão foi essa. Eu montei aquele material, o conteúdo é muito pouco, mas também diante da situação, é o que a gente está podendo fazer no momento. E estudem aquele material que eu preparei para vocês, certo? E qualquer dúvida, vão no grupo, me localizem, que a gente, se for preciso gravar outro vídeo, a gente grava, a gente faz o que for necessário para que vocês não venham a ter dificuldades, certo? Então, um bom dia a todos, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!